Próximo ponto que eu tinha comentado com vocês. Pessoas. Aqui é a parte mais fácil do processo, né? Vocês têm dificuldade com lidar com pessoas no escritório? Mas vocês não são pessoas evoluídas, maduras, fáceis de relacionamento? Sou eu mesmo, né? O próprio. Ó, não há dúvida. Eu digo para vocês que, se eu pudesse falar de 2 pontos no escritório, que são os mais complicados que a gente vê em clientes nossos, eu diria clientes e pessoas. Né? De alguma forma, se organizar para realizar o trabalho, né? Às vezes perde um pouco, tem um prejuízo aqui, tem mais esforço do que o que deveria, cai a produtividade, mas você entrega. Né? Você entrega, você tem um comprometimento, você consegue fazer o trabalho. A questão é, quando não sou eu que faço o trabalho. A questão é, quando eu tenho que fazer alguém fazer o trabalho. Né? Ditado da minha sábia mãe. Quem quer, faz. Quem não quer... O que vocês acham da minha mãe? Sem maldades. Ela é administradora do lar, mas da empresa não funciona assim. Lamento informar vocês. Né? Não funciona. Exceto se você quiser trabalhar sozinho. Exceto se você fala, não. Que, aliás, digo para vocês, não tem problema nenhum com relação a isso. Tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa, não tenho funcionário para me encher as paciências, meu custo fixo é muito baixo, faço tudo do jeito que eu... Pô, aí é o aspecto, né? Enfim, aspectos negativos. Férias vai ser difícil tirar. Ou então vai tirar e não vai ter rendimento. Né? Para você atuar com grandes causas, com grandes empresas, atuando sozinho, são poucos, você tem que realmente ter uma autoridade muito grande, você tem que ter passado por algumas coisas muito diferenciadas. Não é o mais comum. Não é o mais comum. Então, são perdas e ganhos. Agora, na medida que vocês optaram, conscientes ou inconscientemente, por ter um escritório, função básica de vocês, fazer com que as pessoas façam. Tarefa básica de vocês, fazer com que as pessoas façam. Não é fazer por si só. Até porque, quem é advogado há mais de 5 anos aí, sabe fazer petição de juntada? Claro que você sabe. Agora eu quero ver vocês fazerem. O estagiário fazia a petição de juntada bem feita. Com todo respeito ao estagiário. Já tem gente me jogando tomate ali. Não é nenhuma maldade com o estagiário. É porque é uma pessoa que está numa outra frequência, é uma pessoa que está numa cabeça, inclusive, na faculdade. A mentalidade principal não é lá. Mas são estágios, faz parte isso. Todos nós fomos estagiários, somos estagiários, etc, etc. Da mesma forma, você sabe fazer a cobrança do seu cliente. A questão é fazer o seu administrativo financeiro fazer a cobrança do seu cliente com a sutileza e contato com o que você faria. Esse é o ponto. Até porque, se não for isso, você vai continuar fazendo. E se você vai continuar fazendo, você não precisa dela. Não faz sentido. Né? Então, grande desafio para quem tem um escritório. Pessoas. Só para lembrar, né, o escritório vive com pessoas. Né? O escritório vive de pessoas. Se vocês falarem, quais são as máquinas mais importantes que vocês têm no escritório de vocês? As pessoas não, pelo amor de Deus. As pessoas não são máquinas. Mas máquina mesmo, equipamento. Qual a máquina mais importante que vocês têm? Computador, nossa, coisa importantíssima. O que mais? Impressora, xerox. Opa, isso é importante também. Tem que cobrar xerox, né? Telefone. Tem a maquininha de fotografia, né? Não esquece dela. Digo para vocês, tudo bobagem. Tudo bobagem. Não adianta trazer, né? Eu vou falando com vocês, vou lembrando dos causos, né? Como diz lá em Minas.
traz a melhor máquina, que eu fui para os Estados Unidos, agora eu trouxe uma máquina fotográfica, que ela dança samba, vai facilitar a vida do estagiário, não sei o quê. Ele esqueceu a máquina. Hoje eu estou sacaneando os estagiários, né? Eu vou dar os outros exemplos. Comprei lá o computador fantástico, último modelo, um monte de programa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa do administrativo financeiro não sabe fazer uma análise financeira. Não é isso que vai fazer a diferença no escritório de vocês. O que vai fazer fundamentalmente a diferença no escritório de vocês são as pessoas que estão por trás dos sistemas e por trás dos equipamentos. É óbvio que eu não estou querendo dizer com isso que não é importante vocês terem um sistema informatizado para controle de processo, não é importante vocês terem bons equipamentos, etc, etc. Mas isso de nada adianta se vocês não tiverem pessoas com vontade de fazer aquilo que estão fazendo e capacitadas para fazer aquilo que estão fazendo. É disso, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio com relação à gestão de pessoas. E aí, digo para vocês que a gestão de pessoas dentro de um escritório ou dentro de uma empresa pequena, ela é muito influenciada pela cabeça dos fundadores. Boa parte daquilo que você vê na estrutura da empresa com relação à gestão de pessoas é direto o reflexo da mentalidade que esse gestor tem com relação às pessoas que trabalham no escritório de advocacia. Eu falo isso para vocês porque duas mentalidades, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, quais são as nossas crenças com relação às pessoas. Eu vou falar para vocês vão me repetir sem pensar muito, tá? Carioca é tudo? Já deram, como que é? Malandro, o que mais aí? Tá, então, vocês riram porque tem alguma. Vamos lá. Baiano é tudo? Folgado, preguiçoso, né? Mineiro é tudo? Devagar. Né? Que coisa. Paulista é tudo? E todos nós somos o quê? Preconceituosos, né? Dá para entender o que eu estou falando? Né? E só para deixar claro, eu sou mineiro aí. Quem falou de mineiro aí, viu? Depois a gente se ajusta lá fora. Eu estou falando isso para vocês porque não tem jeito. Base para a gestão de pessoas dentro da empresa. A minha crença determina aquilo que eu faço. A minha crença determina em muito aquilo que eu faço. Quando eu vou falar com o estagiário, e ele já é meio baiano, eu já vou falando até meio devagar, assim, né? Eu já vou falando devagar, porque o estagiário é baiano, ele processa mais devagar, ele é mais lento, entendeu? Quando eu vou falar, contratei um estagiário carioca, cara, não manda para fórum. Ele vai ao cinema. Ele vai ao cinema, pode ficar sossegado. De novo, eu estou falando para vocês, cuidado com a crença. Estou pegando o estereótipo só para ficar claro o que eu estou falando para vocês, mas cuidado com a crença. Né? Conhece? A profecia se autorrealiza. A profecia se autorrealiza. Como eu trato você já como carioca, malandro, etc, etc, eu reforço exatamente isso que eu estou supostamente tentando evitar. E aí eu falo, não falei? Né? Então, base para a filosofia de gestão de pessoas dentro do escritório. Qual é a minha crença? A minha crença com relação às pessoas pode ser, as pessoas são, fazer o quê? As pessoas são mal necessário, tem que ter, né? Não sei porque que vocês estão rindo, nem quero saber. Né? Então, essa é uma crença. Lá no fundo, é o que a gente pode ser que algumas pessoas acreditem. A outra crença é o seguinte, a minha forma de atender o cliente, a minha forma de crescer, etc., é ter pessoas aqui que estão a fim de fazer. É ter pessoas aqui que gerem possibilidades de negócio. E as pessoas que estão aqui são pessoas que, de alguma forma, querem se realizar e querem fazer. Pergunto para vocês gostam de trabalhar? Você gosta. Vocês gostam? Eles gostam? Nem sempre, né? Que coisa. Quando eu faço reunião com eles falam a mesma coisa de vocês. Olha que engraçado. A gente sempre tem uma tendência a achar que, não, imagina, eu não. Eu sou um ser evoluído. Eu reconheço que o trabalho é importante para o ser humano. Né? Como que é? O trabalho dignifica o homem. Não falaram nada das mulheres, né? Só para deixar claro. O trabalho dignifica o homem, o trabalho é bom, eu gosto de trabalhar, eu sou apaixonado, eu gosto de estudar, eu estudo pra caramba. Problema, né, o Sartre dizia, né?
O inferno são os outros. O inferno sou eu, o inferno são os outros. Cuidado, eu falo para vocês, eu faço treinamento e palestras todos os dias. Não tem um grupo que faça, são pouquíssimos que falam assim, eu odeio trabalhar. São pouquíssimos. Agora, por que só nós somos evoluídos e gostamos de trabalhar? As pessoas gostam de trabalhar. Eu falo isso sem medo de errar para vocês. Não necessariamente elas gostam de fazer aquilo que elas estão fazendo nesse momento. São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Não necessariamente elas gostam do chefe que ela tem. Não necessariamente elas gostam do lugar onde elas estão. Não necessariamente elas estão nos seus melhores momentos de vida, etc, 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 etc. Aliás, parece que até com vocês também. Vocês têm dia de mau humor? Significa o quê? Até me assusta esse né? Eu falo isso porque eles não são muito diferentes de nós. Né? Um é mais assim, outro mais gordinho, mais assim, mas não muda, em essência não muda. São pessoas procurando, de alguma forma, realização no seu trabalho. De alguma forma. Então, fundamental, né? Acreditar que, de fato, isso é verdadeiro. Até porque eu digo para vocês, né? A minha experiência diz para vocês que é. Agora, se eu ajo como se as pessoas fossem o mal necessário, eu digo para vocês, existe uma tendência natural das pessoas se comportarem como o mal necessário. E aí não tem jeito, não tem ambiente que se torna mais motivador, menos motivador, do que você ter um sócio, inclusive, que chega já no escritório com o próprio mau humor. Nossa, aqui no meu escritório as pessoas estão sempre para baixo. Não sei por que essa porcaria desse escritório. Não sei também. Não entendo. Né? Deve ser alguma coisa do além. Não consigo entender. Né? Tendência à criatividade. O outro lado. A tendência à criatividade, ao comprometimento. Aqui, aliás, um tempo atrás, nós fomos chamados por uma empresa para fazer um diagnóstico, enfim, propor um projeto para eles. Era uma sócia, era uma empresa, criação, serviço, não me lembro exatamente. Era uma sócia e 20 pessoas. Aí fiz uma série de perguntas, e aqui são quantas pessoas mesmo? Ela falou, sou eu, mais 19 incompetentes. Eu falei, pois é, olha, é difícil reunir tanta gente ruim junto assim. Você teve uma capacidade fantástica, né? Porque não é comum. O mais comum é você ter os 10% e tal, né? Mas 90% é complicado. Percebe? De novo, né? A profecia se autorrealiza. Né? Essa distância é muito complicada. Como adiante?